Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática e, como sempre, direcionada para os dois concursos lá de Alagoas, Polícia e Corpo de Bombeiro. A grande data se aproxima, será o mês que vem, mês de agosto, serão as duas provas, certo? E essa aula é a aula de número 27 do nosso canal. Eu lembro que a nossa primeira aula, a expectativa era fazer 25 aulas até a data da prova. E hoje estamos fazendo a aula de número 27. Até a data da prova, com certeza, vamos superar a marca de 30 aulas e será bastante conteúdo para você praticar e tirar todas as dúvidas até a data da prova. Abordamos diversos tópicos de geometria plana, espacial, probabilidade, geometria analítica, números complexos, tá tudo aí no nosso canal que você pode conferir. Tudo bem? E na aula de hoje vamos continuar com geometria espacial. Vamos falar do volume do prisma. Tudo bem assim? Vamos apresentar as fórmulas e aplicar em questões CESP. Sempre no nosso canal só trabalhamos com questões CESP porque o concurso é CESP. Tudo bem assim? Então vamos lá à nossa aula. Quando a gente vai estudar os conceitos de volume do prisma, é muito simples. Qualquer pessoa pode memorizar isso muito rapidamente. O conceito é o seguinte: para calcular o volume de um prisma, eu vou pegar a área da sua base e multiplicar pela altura. Então observe aqui, ó. A base desse prisma aqui é um trapézio. Então tenho que calcular a área do trapézio e multiplicar pela altura. Tudo bem? Veja esse outro aqui que é um triângulo. Eu calculo a área do triângulo e multiplico pela sua altura, a altura do prisma. No caso, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Aí, em seguida, eu multiplico pela altura do prisma. Tudo bem assim? E encontro o seu volume. Só que aí alguns alunos perguntaram: professor, beleza, essa parte aí eu já sei e tal. Mas quando o prisma ele tem mais de 5 lados, como é que eu vou calcular o volume? Como, por exemplo, aqui, ó, observe que a base do prisma é um pentágono, 5 lados, concorda? Como é que eu vou calcular a área do pentágono? Se tivesse 6 lados, ou 7, ou 8, como é que eu ia calcular a área da base? Qual é a fórmula que eu calculo a área da base? Quando a gente tem um polígono regular na base do prisma, existe uma fórmula para a gente aplicar, que é essa aqui, ó. A área da base do polígono regular que compõe o prisma vai ser N vezes L vezes o apótema dividido por 2. Professor, e quem é quem aqui? Vou até escrever aqui, ó. A área vai ser igual a N vezes L vezes A dividido por 2. N vai ser o número de lado da forma. Número de lados, como por exemplo, aqui eu tenho 5 lados, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 8. Então N vai ser o número de lados da forma geométrica. L vai ser quem, professor? L vai ser a medida do lado. Como por exemplo, aqui poderia medir 10 metros, aqui poderia medir 5 metros e assim sucessivamente. Então L vai ser a medida. E o A será uma coisa chamada apótema, que é a distância do centro do polígono até a borda mais próxima. Não é qualquer borda, é a borda mais próxima. Então observe aqui que esses já estão todos eles destacados, certo? Então o apótema vai ser essa distância. Ou seja, para você calcular a área da base do polígono regular que compõe o prisma a partir de 5 lados, você obrigatoriamente precisa saber o número de lados, a medida do lado e a medida do apótema, certo? Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? É esse camarada aqui, ó. Quando a base for de 6 lados, ou seja, um hexágono, você não precisa saber o apótema. A única coisa que você precisa saber é a medida do lado. E é exatamente aí onde o concurso ele gosta de ir, nas exceções. Porque o aluno ele disse: eita, para calcular a área do polígono regular que forma o prisma, é N vezes L vezes A, N número de lados, L a medida do lado e A o apótema. Aí quando ele chega na questão que não dá a medida do apótema, ele diz: eita, não tem como, porque não tem a medida do apótema. Mas há uma exceção que é para o hexágono, que eu preciso aplicar essa fórmula aqui apenas sabendo a medida do lado. Tudo bem assim? Vamos ver isso em uma questão CESP. Essa questão foi aplicada no ano de 2018, traz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra uma mesa em que o tampo é um hexágono regular cujo lado mede 80 centímetros. Então, regular, todos os lados têm a mesma medida. E que medida? 80 centímetros, como a questão falou aí, ó. Então, aqui vai medir 80 centímetros. Julga o item que se segue acerca da geometria do tampo dessa mesa. Se o tampo tiver uma espessura de 2 centímetros, ou seja, uma altura de 2 centímetros, o seu volume será superior a 0,04 metros cúbicos. Outro ponto que tem bastante atenção, isso é um tópico que está no edital do bombeiro, unidades de medida. Observe que as informações do tampo da mesa veio em centímetros e o volume está em metro cúbico. Consequentemente, eu vou ter que transformar centímetros para metros.
Então vamos fazer isso logo agora, ó. 80 centímetros corresponde a quantos metros? 0,8 metros. 2 centímetros corresponde a quantos metros? 0,02 metros. Professor, e se eu não souber de cabeça assim? Aí tem que fazer uma regra de 3. 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros. Quantos metros corresponde 80 centímetros? Aí vai fazer a regra de 3 e descobrir. Agora veja, se você não souber isso de cabeça, vai perder tempo fazendo regra de 3. E tempo é ouro para os candidatos desse concurso. Tudo bem? Aí beleza, eu tenho que calcular o volume do tampo da mesa, concorda? Para eu verificar se o item está falando a verdade ou não. Já transformei centímetros em metros e aí eu vou calcular a área da base vezes a altura. Observe que a questão não deu apótema. Consequentemente, eu vou aplicar aquela fórmula que a gente viu anteriormente para calcular a área da base e em seguida multiplicar pela altura, que corresponde a 2 centímetros. E qual é a fórmula? A área da base vai ser 3 vezes L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2. E vamos ficar com 3 vezes L ao quadrado, mas eu não vou colocar centímetros, eu vou colocar metros, vezes a raiz de 3 dividido por 2. 0,8 ao quadrado é 0,64. Imagina, 8 ao quadrado é 64, 0,8, 0,64. Vou dividir por 2. Posso fazer essa simplificação aqui, ó. 0,64 dividido por 2 vai dar 0,32 vezes a raiz de 3. Agora lembre-se, essa simplificação que eu fiz, ela só é possível quando é tudo multiplicação. Se tiver uma adição aqui, não é possível fazer. E por fim eu vou fazer essa multiplicação, 3 vezes 0,32. Tudo bem? Vamos fazer aqui rapidamente. 3 vezes 2 é 6, 9 e 0. Colocando uma vírgula, eu vou ficar com 0,96 vezes raiz de 3. Isso é apenas a área da base, que esse resultado eu vou ter que multiplicar pela altura para então chegar no volume do prisma. E qual é a altura do prisma? 0,02 metros. Vamos fazer essa multiplicação agora. 0,96 vezes 0,02 metros. 2 vezes 6 é 12, fica 2, vai 1. 2 vezes 9 é 18, mais 1, 19, fica 9, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. E agora eu vou multiplicar por 0. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 0, é o próprio 0. Vou adicionar 2, 9, 1, 0 e 0. Vou posicionar a minha vírgula. Observe que aqui eu tenho duas casas decimais. O resultado ele vai ter 4 casas decimais. Com isso, eu vou ficar que o meu volume será 0,0192 vezes a raiz de 3 metros cúbicos. Professor, e você não vai multiplicar a raiz de 3 não para a gente chegar no resultado? Observe que não é necessário. Por que não é necessário? A questão está dizendo que é 0,04 metros. Vai ser maior do que isso. Olha o resultado que a gente chegou, 0,0192 vezes raiz de 3. Observe que para eu calcular a raiz de 3 é um número menor que 2. Por que é um número menor que 2, professor? Porque se fosse raiz de 4, era 2 vezes 2, que vai dar o resultado de raiz de 4. A raiz de 3 vai ser um número menor que 2. Se eu multiplicasse esse número aqui por 2, 192 vezes 2 ainda continuaria inferior a 0,04. E eu vou multiplicar ele por um número inferior a 2, que é a raiz de 3, que vai dar 1, alguma coisa. Então veja que esse item está errado. E isso também é um artifício muito importante que o concurseiro tem que saber, porque senão ele ia ter que botar a raiz aqui e ia fazer outra multiplicação decimal para poder chegar no resultado. Aqui mesmo ele já tem que ver que o resultado vai ser inferior. E a questão está dizendo, vai ser superior? Não, não vai ser superior, vai ser inferior. Vai dar 0,0192 vezes raiz de 3 metros cúbicos. Tudo bem assim? Se essa aula lhe ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, faz sua inscrição aí para ajudar o crescimento do nosso canal. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.